Um debate polêmico que vem sendo realizado no Congresso Federal é a reforma administrativa. A proposta de emenda à Constituição PEC 3220 foi enviada pelo Executivo Federal para tramitação no Congresso em setembro de 2020 e propõe mudanças importantes nos regimes de contratação dos servidores públicos, caso seja aprovada da forma que está. Um dos pontos mais polêmicos é a definição por lei posterior das carreiras típicas de Estado. A classificação de uma carreira de serviço público dentro dessa categoria seria o princípio que orientaria a forma de contratação futura, ou seja, dentre as carreiras que foram classificadas como típicas de Estado, as contratações continuarão a ser por prazo indeterminado e manterão as regras de estabilidade. Para as que ficarem de fora, os contratos poderão ser feitos de modo simplificado e, portanto, sem concursos públicos, e estarão sujeitos a contratações por prazo determinado e temporário. O debate é polêmico e segue em curso, tendo possível tramitação ao longo dos próximos meses. A sua aprovação e a forma final do texto impactariam em todos os níveis da federação, e os municípios talvez sejam os mais impactados. Responsáveis por serviços de educação e saúde básicas, os municípios brasileiros já enfrentam grandes dificuldades para a manutenção e financiamento dessas demandas. Com o avanço do processo de transição demográfica e o respectivo envelhecimento da população, as demandas mudam e também o perfil dos servidores públicos nesses setores. Mantidas as regras atuais, como seria a necessidade futura de contratação de servidores públicos para atendimento desses setores na esfera municipal? Como as aposentadorias de servidores impactariam nas necessidades futuras? Vamos saber um pouco mais sobre isso, com base numa pesquisa desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí. A conversa do episódio 39 no Rasgaí será com Elaine Cristina Gama dos Santos. Ela é graduada em Ciências Atuariais e mestre em Demografia. Defendeu sua dissertação de mestrado no PPG-DEM em maio de 2021, onde discutiu a demanda pela contratação de servidores públicos municipais a partir da projeção da necessidade demográfica até o ano de 2030. Como sempre, o link para acessar a versão final da dissertação da Elaine está disponível na descrição do episódio e no blog do Rasgaí dentro do site demografiaufrn.net. Seja bem-vindo ao Rasgaí, Elaine. Explica pra gente o contexto e o objetivo da sua pesquisa. O objetivo da dissertação foi mostrar como as mudanças demográficas afetam a demanda por serviços públicos e a necessidade de contratação de trabalhadores no setor público municipal no Brasil, entre 2020 e 2030, considerando tanto a saída dos trabalhadores da atividade quanto a demanda populacional por tipos de serviços públicos na esfera municipal. Com base na população de trabalhadores do setor público municipal e na população dos municípios projetadas entre 2018 e 2030, a necessidade de contratação foi calculada para os trabalhadores das categorias profissionais da saúde, da educação e para os demais trabalhadores, denominados outros, considerando tanto a saída dos trabalhadores da atividade quanto as mudanças demográficas vivenciadas pelos municípios entre 2020 e 2030. E quais foram as bases de dados utilizadas e como foi o tratamento das informações? A principal fonte de dados utilizada para obter o número de trabalhadores do setor público municipal foi a Relação Anual de Informações Sociais do ano de 2018.
Com base nesses dados corrigidos, a população de trabalhadores do setor público municipal foi projetada para o período entre 2018 e 2030. Para projetar a população de trabalhadores do setor público municipal, utilizou-se o modelo de projeção populacional de microsimulação, baseado no simulador atuarial demográfico de regimes próprios de previdência social, o SADEPREV. Bem, o SADEPREV é resultado de um projeto desenvolvido pela professora Cristiane Correia, vinculado ao PPGDEM. Trata-se de um simulador atuarial demográfico de regimes próprios de previdência social, que foi desenvolvido na linguagem de programação R e tem como objetivo ajudar os gestores públicos municipais a gerenciar os planos previdenciários municipais. Conforme a descrição contida no site do SADEPREV, ele utiliza microsimulação para prever os valores totais de benefícios e contribuições pagas por cada participante do plano previdenciário em cada um dos próximos 75 anos. A partir dessa previsão, é feita uma análise atuarial e financeira sobre a situação dos RPPS. O link para acessar mais informações sobre o SADEPREV vai estar na descrição deste episódio. E além do SADEPREV, Elaine, quais outras informações foram utilizadas? Para obter a população dos municípios entre 2018 e 2030, utilizou-se os resultados das projeções populacionais de Freire, Gonzaga e Queiroz, fruto do projeto Brasil 3 Tempos, do governo federal. Já falamos aqui no Rasgaí sobre as projeções demográficas e, em particular, dos resultados do Laboratório de Estimativas e Projeções Populacionais da UFRN. Esses dados, utilizados pela Elaine, podem ser acessados por quaisquer interessados no site da demografiaufrn.net. E ultimamente tem sido importante, dada a ausência do censo de 2020, para a estimativa da população em grupos de idade para observar a cobertura da vacinação contra a Covid. Mas isso será pauta de um episódio futuro do Rasgaí. Voltando à nossa conversa, Elaine, quais foram os principais resultados? Como é a situação dos servidores públicos municipais atualmente? Os principais resultados mostram que, inicialmente, foram identificados mais de 5,4 milhões de trabalhadores no setor público municipal em 2018, sendo 35% desses trabalhadores do sexo masculino e 65% do sexo feminino. 31% desses trabalhadores eram da categoria profissional educação, 18% eram da categoria saúde e 51% eram da categoria outros. Além disso, quase 28% dos trabalhadores do setor público municipal eram professores e, portanto, estavam sujeitos a regras de aposentadoria diferenciadas. Interessante perceber que metade dos servidores públicos municipais no Brasil estão vinculados à educação e à saúde. Demonstra, portanto, que boa parte dos gastos com pessoal nas prefeituras são de duas áreas estratégicas e essenciais de serviços públicos. E mais do que isso, são serviços que são fortemente influenciados pela dinâmica demográfica, pois se considerarmos o perfil por idade da população atendida, o processo de envelhecimento da população tende a mudar ao longo do tempo essa necessidade. E entre os seus resultados, as suas projeções, quais as demandas futuras obtidas pelo seu estudo? Os resultados das projeções populacionais da população de trabalhadores do setor público municipal mostraram que, entre 2018 e 2030, 2,1 milhões de trabalhadores do setor público municipal saíram da atividade. Na categoria profissional educação, esse resultado foi de 790,8 mil trabalhadores. Na categoria saúde, 304,5 mil trabalhadores saíram da atividade.
e na categoria Outros, esse resultado foi de 1 milhão de trabalhadores. Com base nos resultados da necessidade de contratação, até 2030, a necessidade de contratação de trabalhadores do setor público municipal foi de mais de 2,3 milhões de trabalhadores, sendo de 707 mil trabalhadores na categoria Educação, 369,9 mil trabalhadores na categoria Saúde e 1,2 milhão na categoria Outros. Verificou-se também que a necessidade de contratação foi crescente em todas as categorias profissionais, sendo os maiores volumes apresentados pelas regiões Sudeste e Nordeste e pelos municípios com mais de 100 mil habitantes em 2018. Pôde-se concluir que na categoria residual Outros, a necessidade de contratação de trabalhadores do setor público municipal foi modificada tanto devido à dinâmica da população total dos municípios, quanto devido à dinâmica da população de trabalhadores do setor público municipal dessa categoria. Na categoria Saúde, a necessidade de contratação de trabalhadores do setor público municipal aumentou devido ao envelhecimento da população do município, combinado com o envelhecimento e saída dos trabalhadores do setor público municipal que trabalhavam nessa categoria. A necessidade de contratação foi maior que o volume de profissionais que saíram do grupo de ativos, o que indica um aumento na demanda por esses profissionais ao longo do período analisado. Esse resultado sinaliza para possíveis demandas por políticas públicas municipais que visem aplicar um maior volume de recursos na área da saúde, tanto para o custeio de tratamentos, quanto para a contratação de profissionais dessa área. Na categoria profissional da educação, a necessidade de contratação de trabalhadores do setor público municipal foi afetada tanto pela saída de trabalhadores do setor público municipal da atividade, quanto pela dinâmica da população que demanda serviços de educação. Destaca-se que apenas a categoria Educação apresentou uma necessidade de novas contratações menor que o volume de trabalhadores que deixaram seus cargos, o que indica uma tendência de declínio da demanda por esses trabalhadores. Esse resultado é reflexo do declínio da população que demanda esse serviço, além de ser relevante para os formuladores de políticas públicas municipais, uma vez que a redução da demanda por profissionais da área da educação poderia possibilitar a aplicação de recursos públicos em outras áreas, como na área da saúde, cuja demanda por profissionais apresentou-se em ascensão. Entretanto, fatores institucionais podem dificultar a redistribuição desses recursos destinados à educação, mesmo que para a utilização em investimentos em serviços públicos no âmbito municipal. Muito interessante. São demandas importantes e o papel da dinâmica demográfica fica evidente nos seus resultados, pois com a queda da natalidade tem diminuído a pressão por serviços de educação. Mas por outro lado, cresce a demanda pela saúde, com uma população mais envelhecida. Os dados da sua pesquisa são fundamentais para o planejamento e a gestão de políticas públicas e fica evidente a importância dessas duas dimensões, educação e saúde. São setores nas quais as contratações de servidores seria essencial para o atendimento dessa demanda. Afinal, não dá para substituir a presença de professores e profissionais da saúde no atendimento ao público. A PEC da reforma administrativa que está em debate deixa aberta uma discussão importante. Continuarão sendo consideradas carreiras típicas de Estado os professores e profissionais de saúde? Como isso será definido em regramento futuro, o planejamento futuro também ficará comprometido. Se passarem a ser contratados de modo temporário, tais serviços sofrerão transformações importantes, sobretudo na esfera municipal, onde os recursos financeiros são sempre mais limitados. Acompanhemos de perto esse debate, pois a reforma administrativa não afetará apenas os servidores públicos, mas trará importantes mudanças na vida da população em geral. É fundamental pensar
qual o modelo de serviço público que desejamos e qual precisamos. Bom, obrigado pela sua participação no Rasgaí Elaine, parabéns pela sua pesquisa. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Retornamos na próxima semana com mais um episódio discutindo pesquisas e assuntos relacionados aos estudos de população e demografia. Eu sou Ricardo Gima, produtor e editor do Rasgaí. Agradeço a sua audiência e, por favor, compartilhe o nosso podcast nas suas redes sociais para nos ajudar a ampliar o alcance da ciência e da pesquisa científica. Até a semana que vem, um grande abraço e até lá! O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí.